Jeremias 17, 5 a 10. Olha a palavra. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, vírgula, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Tem um versículo da Bíblia que eu acho que todo crente conhece de cor. João 3:16, versão Ara. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu imagino que por razões óbvias, quase todo cristão, quase todo crente, quase todo evangélico conhece essa palavra. A razão é por causa da repetição. Eu quero inclusive dar para você que está em casa com a gente, você que está aqui com a gente, a oportunidade de repetir comigo nessa versão Ara. Eu conto até 3 e você repete comigo. 1, 2, 3. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque esse é um versículo muito conhecido, porque ele é muito repetido. Mas o João 3,16, ele é repetido propositadamente, porque ele foi escolhido muitas vezes por muitos evangelistas para resumir o evangelho. João 3,16 resume a ideia geral do evangelho, que implica que o homem se encontrou num estado de pecado perdido, e o homem precisa de um Salvador que lhe estenda a graça, e Deus o ama a tal ponto de enviar Jesus para ser esse Salvador que estende a graça. João 3,16, junto com Efésios, Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, são os textos mais capazes de resumir a verdade do Evangelho num texto só. Por causa disso, é um texto muito repetido. Porque eu estou chamando sua atenção para João 3,16, para então chamar a sua atenção para os versículos que eu acho que são os próximos da lista. Na lista dos versículos mais repetidos, se eu não estou enganado, falando popularmente, viu gente? Não falando para gente treinada teologicamente para gravar versículos, mas para o povão, para o popular. Os próximos versículos que estão na lista dos mais conhecidos estão no texto que eu acabo de ler. E o primeiro deles é: maldito o homem que confia no homem. Quem aqui, estou falando do presencial, e gente, estou adorando ter presencial aqui, só para eu poder relacionar um pouquinho. Não que eu não goste do povo do online, mas o problema do povo do online é que quando eu olho para a câmera eu não te vejo, só você que me vê. E aí eu preciso de um pouco de feedback também.
Quantas pessoas estão aqui no online e já ouviu essa frase como frase da Bíblia? E vocês viram que está na Bíblia mesmo. Talvez você não tinha tanta certeza se estava na Bíblia. Mas quantos de vocês já ouviram? Maldito o homem que confia no homem. Não é muito conhecido esse versículo? Muito conhecido. Inclusive, gente que nunca leu a Bíblia na vida, nem pretende, incha o peito e diz: é verdade, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Quem já ouviu essa frase? É verdade, maldito o homem que confia no homem. Mas tem um outro versículo que está nesse texto, e que ele talvez siga o maldito homem que confia no homem de perto, como textos conhecidos popularmente, depois de João 3,16, porque eu acho que João 3,16 é imbatível. É o versículo 9, que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Muitas vezes nós escutamos pessoas repetirem essa frase: enganoso é o coração do homem, desesperadamente perverso, quem o pode conhecer? Eu não vou falar de João 3,16. Eu coloquei João 3,16 na nossa lista só para você se lembrar de textos bíblicos conhecidos. Na verdade, eu quero falar apenas desses dois, que na minha opinião são os próximos na lista dos mais conhecidos. Maldito o homem que confia no homem e enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. O que eu queria ajudar você a ver nesse texto é que, em geral, nós sentimos determinadas coisas e procuramos respaldo na Bíblia, quando deveríamos encontrar respaldo na Bíblia para sentirmos determinadas coisas. Esses dois versículos que aparecem no texto, arrancados do contexto, indicam sentimentos comuns à alma humana. O primeiro, maldito o homem que confia no homem, arrancado do contexto, porque no contexto ele não fala disso, mas ele é arrancado do contexto e mostrado por aí. Ele fala da tendência humana para ser malicioso. Os seres humanos são tendenciosamente maliciosos, e eles tendenciosamente estão procurando o pior do outro como uma forma de se sentirem melhores consigo mesmo. Uma das formas mais comuns de a pessoa se sentir melhor com ela mesma é ela olhar para o pior do outro e apontar. E aí, quando se diz maldito o homem que confia no homem, em geral, na sociedade, o que se evoca é um pensamento de que não falei, que não dá para confiar em gente, que gente é enganoso, gente é mentiroso, os seres humanos não merecem a nossa confiança. Em geral, é isso que se quer dizer. Quando o texto diz enganoso é o coração, o que em geral se quer dizer é que o outro está sendo falso com a gente. Em geral, quando se evoca o texto do versículo 9, enganoso é o coração do homem, o que se está dizendo é: não acredita não, porque isso pode ser mentira, pode ser engano, porque enganoso é o coração do homem. Dois sentimentos: o sentimento de malícia, eu quero ver o pior do outro, e o sentimento de insegurança, de engano, de traição. Eu tenho certeza que nesse momento alguém está me traindo. Esses dois sentimentos são representados por dois textos bíblicos que, na verdade, não querem dizer isso. Na verdade, esses dois sentimentos querem dizer outra coisa. Ou esses dois versículos querem dizer outra coisa. Mas como eles são arrancados do texto para servir de pretexto, por isso se elimina o contexto para expressar sentimentos mesquinhos da alma humana. Sabe quando Jeremias diz:
Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Ele não está dizendo para você não confiar no outro. Quando você lê o restante do texto, você percebe que não é disso que ele está falando. Eu evitei a versão NVI, porque a versão NVI diz, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens. E aí parece muito mais com o que a gente, em geral, reivindica do versículo. Então eu preferi a versão ARA. Mas mesmo na NVI, que faz a afirmação, se você lê o restante do texto, você percebe que não é isso que Deus fala através do profeta Jeremias. Quando Deus diz, maldito o homem que confia no homem, Ele não está dizendo, não confie no outro. Ele está dizendo, não confie em você mesmo. Ele está dizendo, não confie na força do seu braço. Olha o texto, escuta o texto. Presta atenção. Inclusive, eu vou ler na versão NVI agora, para você entender. Só o versículo 5 e 6, que vou ler na versão NVI. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, ele nunca vê o bem chegar. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Do que ele está falando? Para você não confiar no outro? Não. Ele está dizendo, maldito o homem que confia na sua própria força, que confia na sua própria capacidade, que confia nos seus próprios recursos, que confia na sua própria inteligência, que confia na sua própria malícia. Maldito é o homem. Por quê? Porque ele vai ser como uma árvore plantada lá no canto do deserto. Uma árvore extremamente amargurada, extremamente sem verdor, extremamente sem vida. Uma árvore que de vez em quando experimenta o bem, quando a sorte por acaso lhe sorri. Quando a gente coloca Deus na equação, a nossa desconfiança do outro vira desconfiança da nossa carne. O nosso sentimento de que eu preciso encontrar o pior do outro e mostrar para todo mundo que o outro não é digno de confiança, quando Deus é colocado na equação, isso se torna uma coisa mais nobre, mais bela, mais bonita, que é: eu sou capaz de julgar a mim mesmo, eu sou capaz de olhar para o meu pior, e eu sou capaz de tratar o meu pior, em vez de ficar procurando o pior do outro para mostrar isso nele. O versículo 7 e 8 complementa essa ideia, dizendo, mas, trabalhando que o que a gente vai ver agora é o contrário do que foi visto no versículo 5 e 6, e o versículo 7 diz, mais bendito, mais bem-aventurado é o homem cuja confiança está no Senhor e cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Essa árvore não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca, nem deixará de dar fruto. Por quê? Porque essa árvore é como o homem que confia no Senhor. A ideia de Deus revelando no texto não é para você não confiar no outro, é para você andar na contramão da confiança nos seus próprios recursos e se voltar para confiar em Deus. Um erro que se comete é de se dizer, não confie no outro. O outro não é digno de confiança. Outro erro que se comete é dizer, não confio em mim. E nem no outro. O acerto, o chamado de Deus é, pare de confiar em você,
nos seus recursos, na sua inteligência, na sua capacidade, mas confie no Senhor e nos recursos de Deus e na capacidade de Deus para trazer socorro para você. O que eu quero te mostrar é que o sentimento de precisar encontrar o mal no outro, o sentimento de malícia, que faz com que eu queira ver o pior do outro para eu me sentir melhor comigo mesmo. Quando você coloca Deus na equação, quando você coloca Deus na história, ele se torna outra coisa. Ele se torna uma sensação de eu não posso confiar em mim, mas eu tenho alguém para confiar. Eu sei que eu não posso vencer, mas papai está aqui. Eu sei que eu não consigo resolver, mas papai está aqui. Esse sentimento fica mais bonito quando você o ilustra numa criança. Numa criança que está diante daquilo que lhe causa medo. E de repente ele percebe que papai grandão chegou junto, colocou a mão no ombro, deu uma apertadinha com força, e ele sentiu a mão forte e poderosa de papai no ombro dele, como que a enfiar os dedos no seu ombro. Então todo o medo que o menino tem, de seja lá o que for, passa por uma única razão: papai está aqui. A ideia de Jeremias é: bendito é o homem que vive como essa criança. Ele não confia nele. Ele não tem vergonha de ter medo da vida. Ele não tem vergonha de ter insegurança em relação à vida. Ele não tem vergonha de duvidar das suas próprias ferramentas. Mas ele fica sempre bem, sempre seguro, porque papai está sempre aqui. O segundo versículo, mal interpretado por causa das emoções humanas, é o versículo 9. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Diz a versão NVI. Na versão ARA, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando a gente escuta essa ideia, a sensação em relação ao outro é que o outro está sempre escondendo alguma coisa. O outro está sempre com falsidade. E quando a gente olha esse texto do ponto de vista da gente mesmo, a ideia que o texto nos passa é: eu estou encrencado, porque a verdade é que o mal que habita em mim não tem jeito. E quando você segue em frente e lê o restante do texto, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas mãos. Quando o versículo 10 diz que Deus prova o coração, ele está dizendo primeiro que todo o nosso sentimento de que a falsidade do outro é incurável, ou de que a nossa falsidade é impenetrável, não é verdade, porque tem um que penetra, tem um que entende nossas intenções boas e ruins. Essa é a primeira questão, mas tem uma segunda que é muito mais importante do que essa. Quando Deus diz que Ele lê as intenções, as maldades do coração do homem, Ele não diz que o homem colherá segundo o mal que está no seu coração. A maioria de nós não percebe isso. Sabe o que o texto diz? Que cada um colherá segundo o seu proceder, segundo suas ações. O que a maioria de nós não consegue entender é que Deus não está dizendo que o seu sentimento, inclusive que a sua motivação, que a dor do seu coração te define. Não, Ele está dizendo exatamente o contrário. São suas decisões
que se tornam ações, é que te define. Ou seja, eu me senti muito mal. Mas, quando chegou a hora de agir, eu tomei vergonha na cara e fiz o que devia ter feito. Deus não vai me julgar pelo que eu senti. Ele vai me julgar pelo que eu decidi e pelo que eu fiz. É isso que o versículo 10 diz. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus pensamentos, não. Porque o coração é perverso? É. O coração pensa coisa que não devia? Pensa. O coração sente coisa que não devia? Sente. O coração deseja coisa que não devia? Deseja. O coração intenciona coisa que não devia? Intenciona. Mas não é isso que conta. Quando Deus for colocar lá, nas anotações dele, ele vai colocar de acordo com sua decisão e não de acordo com sua emoção. Nós condenamos o outro, porque a gente não sabe o que ele está sentindo, então é fácil dizer que o que ele está sentindo é ruim. Não tenho a menor ideia do que ele está sentindo, mas com certeza ele está sentindo uma coisa ruim. Se tiver feito uma carinha feia, então aí que complica mesmo. Nós nos julgamos mal, porque quando a gente tem um sentimento ruim, a gente entende que esse sentimento ruim nos define, mas não define. São suas decisões e suas ações que definem você. Eu me lembro de uma irmã que não estava bem um dia. Ela me ligou chorando. Não foi agora na pandemia, porque vai parecer coisa de pandemia, mas não foi. Isso deve ter acontecido já há uns 4 anos. Aquela irmã preparou uma cesta de alimentos para levar para uma família. E quando ela estava com a cesta pronta, se preparando para ir levar a cesta para aquela família, ela foi orar e Deus falou ao coração dela que a intenção dela estava errada, que ela estava levando uma cesta de alimentos para aquela família, mas o sentimento dela com relação à família era para se sentir maior que a família, para se gabar sobre a necessidade do outro. Assim que ela percebeu a má intenção do coração, esse versículo lhe vem à mente e ela sofre uma dor horrível com o sentimento de: gente, que pessoa ruim que eu sou, que pessoa má que eu sou, como eu tenho coragem de levar uma cesta de alimentos para uma pessoa com uma motivação dessa. Ela me liga chorando, confessa o pecado, pergunta se eu posso orar por ela para Deus perdoá-la por aquela maldade que o próprio Espírito Santo apontou, porque só Deus para apontar um erro desse, ninguém mais dá conta. Então, quando você desconfiar da motivação do outro, desconfie, porque você não dá conta de saber qual é a motivação do outro. Desiste dessa história, isso não é de Deus. Não, pastor, mas eu tenho o dom de discernir os espíritos, eu vejo pessoas falsas de longe. O nome disso não é dom de discernir os espíritos. Nem vou falar o nome desse dom, porque não é do lado de cada força. É do outro lado. Dom de discernir os espíritos é a capacidade de ver e ouvir anjos e demônios, a dimensão espiritual. Essa capacidade de julgar o que tem no coração do outro e sair por aí na certeza de que você adivinha, não é de Deus e não é um dos nossos dons, é um dom do outro lado. Essa irmã sentiu essa dor no coração, porque ela se percebeu movida pelo Espírito Santo, desmascarada pelo Espírito Santo, o coração dela estava cheio de dor por causa da motivação errada. Então ela me liga, chora, desabafa, pede perdão, e eu a abençoo, está perdoada, Deus te abençoe, toma postura. E aí ela desligou, depois ela ligou de novo e disse: pastor, o que eu faço com a cesta? Eu falei: leva
para a família, porque quem tem fome tem pressa. Ela disse, mas e a minha motivação? Eu disse, mude a motivação e leva a cesta. Qual parte de leva a cesta que você não entendeu? Por que eu estou te contando isso? Porque Deus não vai julgar aquela irmã por causa do sentimento, por causa da motivação errada que ela teve. Deus vai julgá-la por causa da decisão que ela tomou e por causa do que ela fez. Sabe, tantas vezes, nosso coração sente coisas, maquina coisas, deseja coisas, pensa coisas. E nós nos sentimos condenados. Tantas vezes nós imaginamos que o outro pensa coisas e nós os condenamos. Mas só tem uma coisa que vale para as regiões celestiais: decisão e ação. Todo o resto é produção inútil da alma. Porque eu trouxe esse texto para você nesse tempo. Eu trouxe esse texto para você nesse tempo, porque esse é um tempo em que esses dois versículos têm sido evocados com uma força muito grande. Esse é um texto, um tempo, em que esse texto tem sido repetido: maldito o homem que confia no homem. O coração é desesperadamente perverso. Mas não para falar do outro. Na verdade, sem querer, a gente tem falado da gente. A gente tem falado da nossa malícia e da nossa sensação de indignidade. As duas coisas andam juntos. Quando eu me sinto indigno, eu preciso usar da malícia para ver o pior do outro, para eu me sentir melhor. E quando eu uso a malícia para ver o pior do outro, para me sentir melhor, eu me sinto indigno por estar sendo malicioso. E eu preciso ser malicioso porque eu me sinto indigno. Esse é um tempo em que o pior dos seres humanos está vindo à tona. E eu trouxe essa palavra de Deus para você, para te dizer que lá fora, longe de Deus, maldito é o homem que confia no homem, significa uma coisa. Na presença de Deus, andando com Deus, maldito é o homem que confia no homem, significa outra coisa. Lá fora, longe de Deus, enganoso é o coração do homem, significa uma coisa. Na presença de Deus, servindo a Deus, andando com Deus, enganoso é o coração do homem, significa outra coisa. O desafio que eu quero fazer para você é para que você aceite a graça de Deus e ouse se aproximar de Deus, trazendo sua dor, trazendo o seu pior. Ouse chegar perto de Deus e trazer a sua malícia, o seu sentimento de que o pior do outro está sempre à tona. Ouse, venha para a presença de Deus, traga isso. Ouse vir à presença de Deus e trazer sua indignação, na verdade sua indignidade, não indignação, indignidade. Ouse, venha à presença de Deus se sentindo indigno, porque a presença de Deus cura sua indignidade, a presença de Deus cura sua malícia. E o resultado é o resultado do texto, não o resultado do mundo. Na verdade, longe de Deus, toda coisa boa fica amarga. E perto de Deus, todo amargo é doce.